Hebreus, capítulo 8. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: "Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte." Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: "Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades." E, quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: "O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra." Quem é o Senhor? Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra.
que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam os israelitas trabalharem mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: o rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes? Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Por que é que o senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos? Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Capítulo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas
que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carme. São esses os grupos de famílias de Ruben. Simeão foi pai de 6 filhos: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi com os seus descendentes. Arão casou com Joquebebe, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Elzafã e Citre. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nazon. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Eucana e Abiasaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas.
Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Oh, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta amar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês.
Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada.